Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Cacoal Insights. Hoje a gente vai desvendar a história de Cacoal em Rondônia, uma cidade que todo mundo conhece como a capital do café, mas que, acredite, tem uma origem bem curiosa escondida no próprio nome. Vamos juntos nessa jornada de transformação? E olha, antes de mais nada, é super importante dizer que essa análise foi criada especialmente para o SISCAC UNIA. Para quem não conhece, é o Sistema de Inteligência de Dados Socioeconômicos da Universidade Federal de Rondônia, uma ferramenta pública de fácil acesso, essencial para pesquisadores e empreendedores que precisam de dados confiáveis sobre Cacoal e Rondônia. E o roteiro ficou por conta da equipe incrível do projeto de extensão Fala Produção, do curso de Engenharia de Produção da UNIA. Então, já preparou aí seu café expresso? Deixa ele quentinho aí do lado porque agora a gente vai começar essa viagem fascinante pela história de Cacoal. E aqui tá o grande X da questão, sabe? A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Como é que um lugar que recebeu o nome por ter tanto, mas tanto cacau selvagem, virou a famosa capital do café? Parece um contrassenso, né? Pois é esse mistério que a gente vai desvendar agora. Bom, como toda boa história, a nossa começa bem lá atrás, no coração da floresta amazônica. O nosso primeiro capítulo é sobre como o Cacoal recebeu seu nome, o seu batismo. A saga começa oficialmente lá em 1909, com a famosa Comissão Rondon abrindo picada na mata para instalar as linhas de telégrafo. E aí, por volta de 1920, um paraibano chamado Anísio Serrão de Carvalho, que trabalhava na manutenção dessas linhas, se apaixonou pela região e resolveu ficar. Quando ele olhou ao redor e viu a quantidade absurda de pé de cacau nativo, bom, a escolha do nome foi quase instantânea. O lugar só podia se chamar Cacoal. E tem uma frase da pesquisadora Lourdes Kemper que captura isso de um jeito perfeito. Ela diz que a natureza foi a primeira a batizar Cacoal. Isso mostra que o nome não veio de um gabinete, de uma decisão burocrática. Foi uma homenagem direta à riqueza da terra. Por décadas, Cacoal continuou sendo só um pontinho isolado de extrativismo. Mas um evento estava prestes a mudar completamente o destino da região. Vamos então para a seção 2, a estrada que mudou absolutamente tudo. Olha, o contraste entre o antes e o depois é impressionante. É da água para o vinho. Antes da BR-364, a vida era ditada pelo ritmo da floresta, sabe? Era isolamento, extrativismo de borracha, de castanha. A chegada da estrada, ali a partir dos anos 60, foi uma ruptura total. Transformou o isolamento em acesso, conectou a região com o resto do Brasil e, claro, abriu as portas para uma onda de imigrantes em busca de um futuro. A estrada abriu o caminho e, com ela, vieram as pessoas. Foi aí que a alma de Cacoal começou a ser forjada de verdade, com a coragem e o suor dos pioneiros que chegavam de todos os cantos do país. E essa história tem protagonistas, como o José Cassimiro Lopes. Ele montou um barraquinho simples que servia de ponto de apoio para caminhoneiros e viajantes. Mal sabia ele que aquele abrigo humilde seria o embrião, a semente, de um povoado que cresceu tão rápido que chegou a ser chamado informalmente de Nova Cacilândia. E em 1972, a história ganha nome e sobrenome. Os registros mostram as primeiras famílias chegando em levas. No dia 5 de junho chegou um grupo do Paraná. 5 dias depois, no dia 10, foi a vez dos pioneiros do Espírito Santo. Eram famílias inteiras, trazendo sementes, ferramentas e, principalmente, muita esperança na bagagem. O que eles estavam construindo ia muito além das paredes. Como a própria Lourdes Kemper descreve, eles não apenas ergueram casas, ergueram a esperança de que na floresta pudesse florescer uma cidade. Era a fundação de um sonho coletivo. Mas olha só que interessante, esse crescimento não foi caótico. Diferente de muitas cidades que nasceram na Amazônia de forma desordenada, em Cacoal houve um esforço para planejar a expansão. E isso, minha gente, fez toda a diferença. A peça-chave para esse desenvolvimento organizado foi o tal do Piqueji Paraná. Basicamente, foi um projeto de colonização do INCRA que começou em 72. Em vez de uma ocupação na base do cada um por si, o projeto trouxe ordem, demarcando os lotes rurais e urbanos e já pensando nas bases para um crescimento estruturado. O processo foi bem metódico, quase um passo a passo. Primeiro, o projeto de colonização. Depois, a demarcação dos lotes. A partir daí, foi desenhado o traçado das ruas, das áreas públicas, e tudo isso junto acabou incentivando um crescimento muito mais organizado. Era literalmente o projeto de uma cidade nascendo com um propósito no meio da floresta. Com uma base toda planejada e uma população cheia de garra para trabalhar, o próximo passo era inevitável: a autonomia, a independência política. E essa data é o grande marco.
Anota aí, 11 de outubro de 1977. Foi nesse dia que a Lei Federal número 6.448 criou oficialmente o município de Cacoal, que até então pertencia a Porto Velho. A partir dali, a cidade tinha o próprio destino nas mãos. E foi com essa autonomia que a cidade abraçou de vez a sua verdadeira vocação econômica. O café, principalmente a variedade canefora, que a gente conhece como robusta, se deu tão bem no solo e no clima da região que virou o motor da economia. E foi assim que o paradoxo se resolveu. Cacoal, a terra batizada pelo cacau, se tornou de fato e de direito a capital do café. Essa jornada toda é talvez resumida da melhor forma possível nessas palavras. A história de Cacoal é uma narrativa de transformação planejada, sem romper com as marcas do território. Ou seja, uma cidade que evoluiu, que se transformou, mas sem nunca esquecer de onde veio. E assim, a gente responde àquela pergunta do início. A jornada de Cacoal, de um nome inspirado no fruto, a uma potência econômica baseada em outro, é uma verdadeira saga. Uma história de coragem dos pioneiros, da visão do planejamento e da incrível capacidade de transformação que a terra e as pessoas têm juntas. Muito obrigado pela companhia nesta viagem pelas raízes de Cacoal. A história da cidade nos mostra como identidade e vocação podem se transformar de um jeito incrível. Fica aqui o nosso agradecimento e um abraço virtual a todos. Até a próxima!